Aí a gente vai no Nassim Taleb, é o cara do antifrágil, é o cara do cisne negro. Eu considero o cara mais inteligente vivo, né? Eu fui 4 vezes no curso dele lá em Nova York e tal. Então, o Nassim Taleb, ele diz na página 283 da obra técnica dele chamada SCUFT, que em inglês significa chama Statistical Consequence of the Fat Tails. As consequências estatísticas das caudas gordas, olha o nome. Realmente é uma coisa muito hermética, muito técnica, muito matemática, soluções algébricas e tal, então não é qualquer um que é capaz de entender aquilo. Então, primeiro, a natureza do mercado é assim, uma boa parte do tempo aleatório é previsível e uma parte pequena, turbulenta, é imprevisível. Legal. Qual é a solução? A solução na página 283 é a maximização do retorno geométrico através da maximização da entropia pelo uso do teorema dos dois fundos separados. Isso é uma teoria. Essa conversa mole. Você perguntar aí para os principais influenciadores do mercado qual é a teoria deles, eles não sei, não sabe dizer, vai gaguejar porque não conhece ciência, não conhece a teoria. Essa teoria é o quê? O que significa isso? Significa que, diferente da primeira teoria moderna dos investimentos lá de 46 do Markowitz, que mandava você minimizar a entropia, você vai maximizar. O que significa? Ao invés de você comprar um monte de um monte de papel, diversificar um monte de ativo, todos eles em que você acha que eles vão subir muito e eles vão cair pouco, através da fronteira eficiente, não. Você vai usar o teorema dos dois fundos separados. O que falou esse teorema? Esse teorema fala que a melhor maneira de você fazer uma carteira é você dividir o seu dinheiro em algo extremamente agressivo de um lado e extremamente conservador do outro. É o barbell. É que nem uma barra de halter de academia. Bitcoin de um lado, renda fixa do outro. Perfeito. Um ótimo exemplo. Por quê? Porque esses ativos eles vão oscilar. E esse pêndulo aí causado pela taxa de juros, pelos sentimentos do mercado, vai fazer com que o ativo agressivo, quando tiver todo mundo muito otimista, ele vai valorizar muito, ele vai, digamos, aumentar o percentual dele a um ponto que ele fica até exagerado no teu portfólio, você vai ter que corrigir isso fazendo um rebalanceamento, e esse rebalanceamento vai fazer você vender o agressivo na alta e comprar o conservador na alta. Daqui a pouco o mercado vai corrigir, porque as árvores não sobem até o céu, né? O mercado faz o zigue-zague, o pêndulo natural. Quando ele corrigir, a parte agressiva vai diminuir, você vai ser obrigado a comprar ela na hora certa. Então, esse é o teorema dos dois fundos separados. Você precisa separar o risco nos extremos e fugir do risco médio. Fugir do risco médio. O que seria o risco médio? O risco médio é um fundo imobiliário. É uma coisa que rende mal e o risco é alto. Que tá embaixo Eu agora, falo né? que é risco médio há anos. Vocês podem ver meu curso lá, não compre fundo imobiliário. Então, tudo tem uma explicação. E por que veio essa febre de fundo imobiliário nos últimos 3 anos? Não é uma febre, investir em imóveis é bom, mas o produto fundo imobiliário, ele é uma jabuticaba, ele foi feito no Brasil, ele é uma coisa só para brasileiro, só que o brasileiro criou, ele obriga o gestor a pagar um dividendo mínimo, mesmo que o negócio não dê lucro, ou mesmo que o resultado do imóvel seja assimétrico, seja irregular. Então, você quer encaixar uma coisa redonda numa quadrada. E o que você falaria para... Você está diminuindo a opcionalidade do produto. O produto de fundo imobiliário, quer dizer, de empresas imobiliárias que pagam dividendos só nos Estados Unidos, chama REIT. Cara, é outro formato, não tem nada a ver. Aqui, você quer normalizar o retorno e você não pode reinvestir no próprio negócio se ele for bom. Então, você perde a opcionalidade e aumenta a fragilidade do produto. Então, vou dar um outro exemplo de um risco médio. Uma debênture de uma empresa ruim. Entendeu? O que é uma debênture? É uma dívida que pode virar ações. Então, dos 7 tipos de risco que existe, ela tem todos. É uma empresa ruim, então tem risco de volatilidade, porque é uma emissão que depois você vai ter que negociar no mercado secundário. Ela tem risco de calote, que a empresa pode dar calote. Ela tem risco de mudança na taxa de juros. Ela tem risco de mudança na legislação. Ela tem um empilhamento de riscos. E o retorno que ela pode dar é um risco de um título de renda fixa ao invés de uma ação que tem uma opcionalidade. Né? Ao inverso disso, uma coisa que não é risco médio, que é opcionalidade pura.
você, por exemplo, comprar opções de uma empresa muito boa, opções de longo prazo, de 2, 3, 4 anos. Cara, se cair, você perde muito pouco, se subir, você ganha muito dinheiro. Tem opcionalidade. E você coloca muito pouco dinheiro, do outro lado, você coloca o conservador. O risco médio é você colocar todos os ovos na mesma cesta e ficar rezando para aquilo não dar errado. Ao invés de, se você tá barbell, 80% do seu dinheiro tá no Tesouro Selic, tá no T-bill lá nos Estados Unidos, cara, pode chover canivete, pode ter invasão alienígena, o que acontecer, você tá garantido com aquela parte do dinheiro. Você tá evitando o risco da ruína. A maior parte dos especialistas, investidores, influencers do Brasil não sabe te definir o que é um risco de ruína. Agora, além de você ter uma teoria que é dividida em como aquilo se comporta e qual é a solução, nós temos que ter um método. Então, o método é algo que eu, através da prática, através do Taleb, através de ter quebrado 3, 4 vezes e tal, desenvolvi, que é mais ou menos a síntese do que funciona aí no mercado financeiro combinado do jeito certo, que são os 5 passos da carteira 360. Então, o primeiro passo de uma carteira 360 que seria uma carteira equilibrada, vamos dizer assim. É a carteira perfeita, que maximiza a entropia através do... maximiza o retorno geométrico através da maximização da entropia, né, tudo mais. Então, ele segue a teoria, porque ele conhece muito a teoria e ele é aplicado. Primeiro passo, diversificação barbell. Diversificar é ótimo, realmente diminui o risco, tem um princípio que explica isso e que faz com que você consiga melhorar o teu resultado diversificando. Só que você não pode diversificar todo mundo igual. Tudo ações, né? Você só diversifica no Ibovespa lá. Se o Ibovespa cai, você perde em todo mundo. Então você precisa fazer a diversificação barbell, que é isso. Você vai diversificar em classes de ativos e naturezas de ativos. Muito agressivo de um lado, muito conservador do outro, e você usa isso através do segundo passo, que é... Mas essa diversificação é sempre dos dois lados? Aqui sempre dos dois lados, e você pode fazer isso com R$500, fazendo um ajuste por ano, através de R$100 de BOVA11 e R$400 de Tesouro Selic, ou você pode fazer isso com $1 trilhão, com todos os fundos do mundo, todas as ações, com Quant, com robô. A teoria funciona para qualquer nível, qualquer tipo de investidor, qualquer perfil. Mesmo uma estratégia simplista, se você aplicar isso, ela vai conseguir gerar um resultado. E tem alguma taxa de resultado nesse estudo? Cara, porque é tudo comparado com o risco que você está correndo. Você sempre vai se perguntar qual é a volatilidade que eu aceito no meu portfólio e qual é a perda máxima, que são coisas distintas. Eu posso ter um fundo que varia muito, mas a perda máxima limite dele é pequena. Então, a composição disso é que vai te dizer como é que você consegue otimizar. Mas os nossos alunos lá da comunidade... Cara, consegue ganhar 20, 30, 40% ao ano. Eu montei uma carteira em 2020, eu usei a técnica da estratégia do pozinho, que faz parte do 4º passo, que é adicionar a opcionalidade, e a carteira deu 700% de ganho. 700%? Porque eu comprei o pozinho, o tal do seguro de carteira, que é parte do meu método, que é parte de resolver a teoria lá, que não é meu, que é do Taleb, essa técnica, e nós tivemos a pandemia. E aí eu comprei esses segurinhos, que são essas puts, são esses pozinhos, e o mercado afundou, ele sobrecompensou, eu transformei R$500 em R$75 mil. Caraca! Era 15 mil a carteira. Caraca. Eu ia comprar isso aos poucos, porque eu achava que estava vindo uma crise. Então vamos de novo, hein? Já que você se animou agora. Primeiro passo, diversificação barbell. Acabar o podcast, a gente vai fazer um investimento ali. Cara, isso aí é muito, muito legal. Eu converso sobre esse tema com qualquer investidor do Brasil. Eu dou consultoria para gestoras, para corretoras. É muito legal. E por que os influenciadores não falam disso? Investidores em nenhum lugar famosos do mundo não falam. Por que não falam disso? Porque é só o Taleb que desenvolveu isso e junta Mas outras esses caras coisas grandes, e tal. tipo BlackRock, esses caras utilizam esse tipo de coisa. O BlackRock faz ETF. Ou hedge fund, eles fazem isso? O BlackRock faz ETF. ETF é copiar um índice, comprar uma taxa de 0,10 e viver de volume. O ETF não é o BlackRock não é nada. Mas quem ganha dinheiro mesmo é o Citadel. Entendeu? É a Jump. São grandes empresas de investimento que elas usam teoria e ciência máxima. Aí elas não dizem o que fazem. Mas elas trabalham muito com uma frequência de muitos negócios. Agora, o cara que realmente quebrou a banca
é um cara chamado Gene Simmons. Ele é gestor de um fundo chamado Medallion Fund, a empresa dele chama Renaissance Technology. Esse cara morreu aí agora há pouco, ainda tá vivo, sei lá. De qualquer maneira, o fundo dele começou na década de 80, final da década de 80, começo dos anos 90, e durante mais de 40 anos deu mais de 50% ao ano de resultado. Caramba. 70 bilhões de dólares os caras ganharam. Parece até... Média de 60% ao ano, 50% ao ano, uma coisa assim. No ano de 2008, que teve o crash, os caras ganharam 80%. No ano de 2020, teve o crash, os caras ganharam 70%, 80%. Agora, o Nassim Nicolás Taleb, o meu professor, ele é fundador de uma gestora chamada Universa. E esses caras só compram o tal do pozinho lá e ficam esperando as grandes catástrofes, o cisne negro, os grandes crashes. E o fundo dele rendeu, no crash de 2020, entre março e abril de 2020, 4.400%. Nossa. Ele transformou 500 milhões de dólares em 20 bilhões de dólares. Nossa. Eu estava lá em Nova York, participei, acompanhei, estava tendo um curso lá com eles, mas vi as coisas acontecerem. E foi na mesma época que eu transformei 500 reais em 75 mil. Quer dizer, fiz a minha mágica do tamanho que eu conseguia naquela época. Agora eu tô me preparando para o próximo crash ganhar 1 bilhão. 1 bilhão? 1 bilhão. Eu tenho um fundo, né? Mas a gente vai escalar. A gente vai conversar daqui a pouco. A ideia é multiplicar o capital do fundo 10 vezes. É transformar 100 milhões em 1 bilhão. Esses movimentos, então,